As palavras da língua portuguesa, elas são formadas principalmente por dois processos morfológicos, a derivação e a composição, tá? Então, a derivação, ela pode ser prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. São 5 itens. E, por outro lado, a composição tem apenas 2 itens, a justaposição e a aglutinação, somando um total de 7 classificações que vamos estudar nessa aula. Para início de conversa, há em português palavras que são primitivas, derivadas, simples e compostas. No ensino fundamental, você estudou lá no conteúdo sobre substantivo, sobre adjetivo, sobre esse tema. E você aprendeu que as palavras primitivas são aquelas que não provêm de outra. Exemplo, casa, pedra, flor. Essas palavras, quando você acrescenta um sufixo, por exemplo, uma terminação, uma desinência, elas derivam outras palavras, né? Já as derivadas, elas provêm de outras. É o caso de casebre, que provém de casa, pedreiro, que provém de pedra, e florzinha, que vem de flor. As palavras simples possuem apenas um radical, sejam elas primitivas ou derivadas, como flor, florista, é uma palavra só, ela não compõe com outro radical. Tempo, cavalo, cavalgada também, mar e alto. Todos esses exemplos de palavras aqui, sejam elas primitivas, como no caso de flor, ou derivadas, como no caso de florista, elas têm apenas um radical, por isso são chamadas de simples. O contrário ocorre com as palavras compostas, que possuem mais de um radical. É o caso de couve, flor, separada pelo hífen. Aqui você tem 2 radicais. São 2 palavras diferentes que se juntam, né, se tornam palavras compostas para ter apenas um significado. Você sabe que couve-flor é algo comestível, né, que você come no seu cotidiano. Então, quando você pensa em couve-flor, você não pensa em algo separado, a couve e a flor. Essa palavra, junta pelo hífen, faz com que você imagine, né, já ali uma verdura. Passa tempo. Aqui você tem 2 palavras. É uma palavra composta por 2 radicais, tá? Quando você vê essa palavra, você não imagina o passa separado do tempo. Passar um tempo, né? Você já imagina um entretenimento, algo que faz o seu tempo passar. Tem até um biscoito, né, com esse nome. Cavalo marinho e planalto, que vem de plano alto. Os morfemas se organizam para formar as palavras, tá? E tem o caso também do neologismo, que é exatamente essa questão de você atribuir um novo significado a uma palavra que você faz com que ela se torne uma palavra praticamente nova, tá? Temos aqui um exemplo de texto que vai mostrar para a gente um neologismo. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Aqui a gente tem um poema que fala de uma pessoa que não age muito, mas que gosta de falar. Beija pouco, né? Fala menos ainda, mas gosta de palavras. Gosta de traduzir através do poema, das palavras, da arte de escrever, tudo aquilo que sente, né? E aí tem, baseado na palavra te adoro, o te é um pronome pessoal do caso oblíquo, né? E adoro vem do verbo adorar, ok? E aí ele junta e cria um novo verbo, o te adorar. Então ele pegou uma palavra já, 2 palavras já existentes, uniu essas 2 palavras e deu a elas uma nova questão gramatical, né? O pronome e o verbo se juntaram para criar um novo verbo com praticamente um outro significado, né? Teodora é um substantivo próprio, tem aí uma ligação semântica, né, com te adorar. Então você vê Teodora, te adorar. Você vê que são palavras parecidas, né, e que trazem essa brincadeira com as palavras dentro desse poema. Então, o neologismo é a atribuição de um sentido novo a palavras já existentes. Por exemplo, o gato. Você pode dizer que o gato é de energia
e que um rapaz é um gato, né? Ou, no sentido original, essa palavra significa um bicho, né? Barraco. Barraco pode ser algo físico, né? Uma casa, mas também pode ser fazer uma confusão, tá? Então, você utiliza de palavras que você pode compor ou também atribuir novo significado a elas, e isso é um neologismo. Uma vez que a língua é algo imutável, ou seja, está em constante transformação, os neologismos corroboram a necessidade de criação de novas palavras pelos falantes da língua. Do grego, a palavra neologismo é constituída pelos termos neo, que significa novo, e logos, que significa palavra. Agora a gente vai tratar sobre os principais processos de formação, tá? Eles são derivação e composição. Tá bom? Esses que a gente vai estudar agora. A derivação é o processo pelo qual se obtém palavras novas pelo acréscimo de afixos, que são os prefixos e sufixos, aqueles que vêm antes do radical ou depois dele, a palavra primitiva. E no caso, a composição ocorre a partir da junção de dois ou mais radicais. Formam-se assim palavras compostas com significação própria. Ok? Então, voltando lá no início, aqui na derivação, a gente tem essa classificação. A primeira delas é a prefixal, que também pode ser chamada de prefixação. Então, uma palavra nova é obtida por acréscimo de prefixo. Onde fica o prefixo? Antes do radical. É aquele pedacinho que vem antes da parte mais significativa da palavra. Veja que nesse primeiro exemplo, nós temos o verbo por. E ao verbo por estão acrescentados dois morfemas, tá? Que são os prefixos ré e o prefixo com. Recompor. Aqui você percebe que, com o acréscimo de cada pedacinho desses na palavra, muda a significação, tá? Uma coisa é você pôr, você põe algo em algum lugar. Compor, você junta alguma coisa e compõe. E recompor é compor de novo. Então, cada vez que eu acrescento um pedacinho, um prefixo, muda a semântica da palavra. Desfazer, né? É bem diferente de fazer, tá? Felizmente, aqui, essa palavra, que é um adjetivo, feliz, com acréscimo de mente, se torna um advérbio de modo, né? Livraria provém da palavra livro, e quando você acrescenta esse pedacinho, ela se torna um lugar onde tem vários livros, né? Onde se vende livros. E assim acontece também com a palavra digitalizar. Parece que eu pulei aqui, né? Pulei. Vamos lá. Voltando aqui um pouquinho nos exemplos de prefixação, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. É que eu pulei, ninguém nem falou nada, minha mente divagou um pouco aqui, é o cansaço. Mas vamos lá. Ó, fazer aqui. Antes do radical, eu tenho esse prefixo des, né? Que é o contrário de fazer, é desfazer. Como se fosse cancelar, né? Impaciente é o contrário de paciente. Então, aqui esse in é um prefixo de negação. A gente tem também pré-história, anti-higiênico. Então, na derivação prefixal, você acrescenta um pedacinho antes do radical, é o prefixo. E na derivação sufixal, é um pedacinho que vai depois do radical, é o sufixo. Ocorre de haverem esses dois morfemas, tá? Esses dois afixos, ao mesmo tempo na palavra. É o que a gente chama de parassíntese, tá? É a derivação parassintética. Quando isso ocorre de forma simultânea, na parassíntese, se você tirar um prefixo ou o sufixo e deixar, por exemplo, só o prefixo com o radical ou só o sufixo com o radical, perde o significado. Então, a parassintética é esse acréscimo desses afixos, os dois ao mesmo tempo, de maneira simultânea, de forma que é dependente, como diz aqui no texto, ó. Precisa dos dois ao mesmo tempo, eles não podem se separar. Exemplo, anoitecer. Neste caso, não existe a palavra à noite, né? E nem noitecer. Não existe na nossa língua portuguesa. Existe tudo ao mesmo tempo.
que é o prefixo noite e ecer. Existe essa palavra inteira, porque os afixos não podem se separar. Assim como na palavra entristecer, que você não tem entriste e nem tristecer. Entardecer, não existe entarde e nem tardecer. Aterrorizar, não existe aterror e nem terrorizar. Certo? Então, na parassíntese, eu preciso que tenha simultaneamente um prefixo e um sufixo para fechar o significado da palavra. Não há parassíntese, por exemplo, em deslealdade e nem em desrespeitoso. Sabe por quê? Porque existe a palavra desleal, né? Aqui o radical é leal. Então, des, prefixo, dade, sufixo, leal é o radical. Existe desleal? Sim. Existe lealdade? Sim. Então, se essas palavras aqui, assim como desrespeitoso, podem ficar sem o prefixo ou sem o sufixo, elas não são consideradas como parassíntese. Nesse caso aqui, ocorre a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, é assim que você vai chamar. Quando precisa ser simultâneo, e se você tirar um pedacinho ou outro, perde o sentido, você chama de parassíntese, tá? Agora, se você puder tirar um pedacinho ou outro e não ter problema com o significado, vai ser chamado de derivação prefixal e sufixal, já que é composta por palavras com existência autônoma, certinho? Existem outros tipos de derivação, tá? Que no caso é a derivação regressiva. Existe quando morfemas da palavra primitiva desaparecem. A redução da palavra primitiva é bastante produtiva na formação de substantivos derivados de verbos. São chamados substantivos deverbais, que expressam o ato ou efeito do processo verbal. Exemplo, sabe aquele time Flamengo? Tem algum torcedor do Flamengo aí? Ninguém? Eu? Você, menos um ponto, tá? Brincadeira. Achei justo. Muito justo mesmo. Então, Deveria ganhar mais um ponto, professora. não, é o contrário. Ó, Mengo é o quê? Você fala Mengo? Mengo seria o quê? Uma redução da palavra Flamengo, não é isso? Ele que é torcedor do Flamengo vai saber disso. É como se fosse um apelido. É a derivação regressiva de Flamengo. E Flamengo é o termo primitivo, tá certo? Então, por exemplo, Portuga vem de português, agito vem de agitar, né? Caçar vem de caça, chorar vem de choro, combater vem de combate, tá certo, gente? Então, a derivação regressiva acontece dessa forma. Agora, como que eu vou saber quando essa derivação regressiva tem palavras que são derivadas e palavras que são primitivas? Veja bem, na derivação regressiva, a palavra perde um morfema, que ele pode ser uma desinência verbal ou um sufixo. O substantivo, quando ele vai indicar ação, é o seguinte: se indicar ação, essa palavra é derivada. E aí, o verbo vai ser a palavra primitiva. Vou dar um exemplo. Debate. Debate é derivado de debater. Por quê? Porque a palavra debate, ela indica ação, a ação de debater. Então, debate é substantivo. Debate tem essa característica de ser ação, correto? Então, nesse caso, se o substantivo indicar ação, ele vai ser derivado, tá? Derivado do verbo que vai ser a palavra primitiva, no caso, debater. Veja o exemplo que eu coloquei aqui para você. Pesca e pescar. Pesca é substantivo. Esse substantivo indica uma ação. Se ele indica uma ação, logo, ele vai ser uma palavra derivada do verbo pescar. Então, qual é a palavra primitiva e qual é a palavra derivada? Nesse caso aqui, a palavra primitiva é o verbo pescar. E o substantivo pesca, né, que é o nome do ato de pescar, ele deriva do verbo pescar. Ok? Agora, se o substantivo ele indicar objeto ou substância, aí ele vai ser o primitivo que dá origem ao verbo, é o contrário. Exemplo, telefone e telefonar. Nesse caso, telefone é primitivo, tá?
E telefonar, que é o verbo, vai ser derivado. Porque nesse caso aqui, o substantivo telefone não é ação, ele é objeto. Ok? Então, se você não estiver entendendo o que eu estou falando nesse momento, depois você dá uma lida novamente aqui, que eu coloquei bem discriminadozinho para você entender, tá bom? Eu sei que é complicado, porque são muitos nomes para a pessoa entender de imediato, mas depois você dá uma olhadinha no que está escrito aí, você vai entender. E também na prática, né, dos exercícios. A gente está falando de outros tipos de derivação, falamos da derivação regressiva, e agora vamos falar da derivação imprópria ou conversão, ou também chamada de mudança de classe. Essa derivação imprópria, ela tem a ver com a mudança da categoria gramatical da palavra primitiva. Vocês estudaram as 10 classes de palavra, né? Afinal de contas, a gente está tratando sobre morfologia, né? Então, você estudou substantivo, você estudou adjetivo, verbo, advérbio, pronome, conjunção, enfim. É chamada de derivação imprópria porque não se trata de um fato que interessa diretamente a morfologia, mas a semântica. Então, tem as duas coisas ligadas aí, na medida em que não ocorre mudança na forma da palavra, mas tão somente em seu sentido. Veja esse exemplo. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Aqui é um trecho da música do Peninha, que eu recomendo vocês ouvirem, muito boa essa música. O que acontece aqui? Antes se refere ao quê? Passado. Agora, presente. Depois é o futuro, correto? Então, aqui a gente tem substantivos. Por que antes, agora e depois são substantivos? Na verdade, esses são substantivos derivados de advérbios, porque originalmente, quando você pensa antes, agora e depois, você vai lembrar que isso está tratando de quê? De advérbio de tempo, não é verdade? Vocês já estudaram isso. Antes, agora e depois são advérbios de tempo. Mas vejam que eles têm um acréscimo de um artigo antecedendo cada um deles, ó, que vai... basicamente vai substantivar essas palavras. O antes, eu me refiro ao quê? Ao nome do passado. O agora, eu tô falando do nome do presente. Então, essas palavras aqui, elas exercem função de substantivo. E não a sua função original, que é de advérbio. Separadamente, fora do contexto dessa oração, essas palavras seriam advérbios de tempo. Porém, aqui, nesse contexto, a questão semântica indica que são substantivos. Derivados de quê? De advérbios. Por isso que é uma derivação imprópria, porque tem a ver com a mudança da classe gramatical. Deu para entender? Aí é uma função que ela exerce, né? Uma função diferenciada. Exemplo também que a gente tem aqui, ó, coelho. O coelho é um substantivo comum, mas quando ele é usado no nome próprio de uma pessoa, nesse caso aqui, ó, Daniel Coelho da Silva, que é um sobrenome, aqui ele está sendo usado como substantivo próprio. Então, a mesma palavra verde, que geralmente é usada como objetivo, né, de verde é uma cor, pode ser usada como nessa frase aqui, ó. O verde do parque comoveu a todos. Esse verde trata da cor do parque lá? Não. Eu estou falando da flora que tem naquele parque, das árvores, que, em sua maioria, né, as plantas são da cor verde, porque elas têm folhas, né, que fazem aquele processo da fotossíntese, enfim. Comprei uma camisa verde. Aqui, sim, eu tenho um adjetivo, né, que caracteriza o substantivo camisa. Aqui eu tenho característica. Mas nessa frase aqui, não. O verde do parque comoveu a todos. Eu estou falando da flora. E aqui, o verde antecedido do artigo o é uma palavra que foi substantivada. Ele deixou de ser substantivo, não, ele deixou de ser adjetivo e passou a ter função de... É o contrário, né? Deixou de ser adjetivo e passou a ter função de substantivo. Não é verdade? Tudo bem até aqui? Vamos passar para a composição? Alguma pergunta? Nenhuma, pelo menos pela minha parte, não. Tá, então eu vou continuar. Composição. A composição, ela forma palavras compostas com radicais que possuem sinônimo autônomo, tá? Exemplo, amor perfeito. Tem até uma música muito antiga que fala, né, flor, mamãe, amor perfeito. Era uma música que eu cantava na minha infância, né, para minha mãe, que a gente cantava, e chama a mãe
com o nome dessa flor, amor perfeito. Aqui você vê duas palavras, dois radicais, formando uma palavra só, separadinha ali pelo hífen, e tem palavras compostas também que não tem hífen, né? Depende da regra. Existem os compostos eruditos, que são aqueles radicais que não possuem vida autônoma. Então você tem que realmente juntar para ter um sentido na nossa língua atual, né? Demo mais cracia, formando democracia. Cardio mais logia, formando cardiologia. Bom, dentre a classificação da composição, nós temos a composição por aglutinação. Na aglutinação, ela ocorre quando há alteração fonética das palavras formadoras. Ou seja, você tem modificação no som das palavras, tá? Porque fonética tem a ver com isso, né? Com o som. Nesse caso, ocorre a fusão de dois ou mais radicais, havendo aí a supressão desses fonemas. Então, supressão significa que tira esse fonema, né? Vai tirar essa letrinha. Tem uma alteração aí, inclusive ortográfica, né? Os elementos formadores perdem, assim, a sua identidade ortográfica e fonológica. Muda as letras utilizadas e muda o som, porque a nova palavra composta apresenta apenas um acento tônico. Veja bem, aguardente. Juntou tudo aqui. O que aconteceu? Perdeu um A, tá? Embora. A aglutinação é formada das palavras em, mais, boa, mais hora. São 3 palavrinhas para formar essa palavra. Planalto vem de plano alto. E vinagre deriva de vinho mais acre. Acre significa, acho que é azedo, né? Alguma coisa assim. Aí temos também a composição pela justaposição. É o contrário de aglutinação, tá? Aqui não tem alteração das palavras formadoras. Ocorre a junção de 2 ou mais radicais que mantêm a mesma ortografia e acentuação que apresentavam antes do processo de composição. A maior parte das palavras compostas por justaposição estão ligadas com um hífen. Contudo, é possível a escrita de palavras compostas por justaposição sem hífen ou apenas escrita juntas. Eu coloquei aqui para você alguns exemplos, tá? Arco-íris, beija-flor, guarda-chuva, segunda-feira, fim de semana, girassol e paraquedas, passatempo. Nesses casos aqui, nós temos perda de som? Não. Você veja que as palavras que são utilizadas, né, com seus radicais, não tem alteração fonética e nem ortográfica. Permanece do mesmo jeito, ó. Fim de semana. Não tem aglutinação nenhuma, tá? Por último, a gente também vai falar aqui de abreviação, reduplicação, hibridismo, combinação e intensificação. Vamos lá. A abreviação vocês já conhecem bastante, né? Ela utiliza parte da palavra. E nesse tipo de formação estão incluídas formas reduzidas das palavras, como, por exemplo, o antigo videocassete, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer, que tem a abreviação para vídeo. Tem as siglas também, né? Que elas são formadas pelas iniciais. Então, veja bem, foto é uma abreviação de fotografia. Moto, abreviação de motocicleta. E pneu, acho que vocês nem sabiam que é uma abreviação de pneumático. Aí é mais fácil falar pneu, né? Eu já acho pneu difícil de falar porque tem um P mudo. ONU, Organização das Nações Unidas, aqui a gente tem só as iniciais, né? PUC, Pontifícia Universidade de São Paulo, FAB, Força Aérea Brasileira. Existe também a reduplicação. Na reduplicação, tem a repetição de vogais ou consoantes, que é o caso da palavra imitativa, tá? Também tem o caso das onomatopeias, né, que são as palavras onomatopaicas, que imitam sons naturais, e essa reduplicação, ela pode ser chamada também de duplicação silábica. É o caso dos exemplos de ping-pong, tic-tac e bombom. No hibridismo, ocorre a junção de palavras simples ou radicais provenientes de línguas diferentes. Por exemplo, no caso da palavra sociologia, sócio vem do latim e logia é uma palavra grega. Há também a combinação, em que ocorre a formação de uma nova palavra através da junção de partes de outras palavras. Por exemplo, já ouviram falar de aborrecente? Alguém conhece um aborrecente por aí? Ai. Aborrecente é a mistura de aborrecer mais adolescente.
Não tem nenhum aqui nessa turma, né? Portunhol, português mais espanhol. Que a gente costuma fazer a crítica de quem mistura os dois, né, as duas línguas e fica um portunhol, ou seja, não fala bem, não consegue falar bem o espanhol, né, e fala portunhol. E tem o show mais o comício. Comício acontecia muito antigamente, quando os políticos podiam fazer shows e gastar, assim, com músicos, né, para fazer suas campanhas, aí tinha o showmício. Hoje, eu não vejo acontecer esses showmícios mais. Temos, para finalizar, a intensificação. Na intensificação, ocorre a criação de uma nova palavra através do alargamento do sufixo, tá? E, maioritariamente, no sufixo izar. Exemplo, em vez de obstar, você vai utilizar a palavra obstaculizar. Em vez de protocolar, protocolizar. Em vez de culpar, culpabilizar. Eu, particularmente, acho horrível essa intensificação, entendeu? Parece que está na moda utilizar isso aí, eu acho horror. Eu acho exagero, né? Eu prefiro falar protocolar do que protocolizar. Eu acho, assim, um aumento desnecessário. Bom, agora a gente vai partir para o exercício, colocar todo esse conteúdo aí em prática em poucas questões, porque nossa aula já está chegando ao fim, né? E nesse finalzinho a gente tem algumas questõezinhas para refletir um pouco esse conteúdo. A primeira delas é essa daqui. A palavra boteco é formada por derivação. Então, já é uma afirmação, né? Então, a gente estudou a derivação e a gente sabe que essa palavra boteco aí é um substantivo masculino. Agora, vamos pensar. Nós temos, ela é derivação prefixal, né? Ela tem um prefixo. Ela é sufixal, depois do radical tem um sufixo. Ela é regressiva, aquela que reduz a palavra. Ela é parasintética, a parasintética que a gente estudou, ela tem simultaneamente, né, ao mesmo tempo, derivação prefixal e sufixal, não podendo comprometer nenhuma parte, né, as duas ao mesmo tempo, no início e depois do radical, né. E a imprópria tem a ver com a mudança ali da classe gramatical. Então, no caso dessa palavra aí, botequim, ela vai ser regressiva. Por quê? Boteco deriva de botequim, tá? Então, botequim é um substantivo. Aqui a gente vê que não indica ação, né? É um lugar, o botequim é um lugar. Então, a gente tem aí uma derivação regressiva, porque boteco deriva da palavra botequim. Portanto, boteco é um pequeno botequim, tá? É como se fosse o diminutivo da palavra botequim, ok? Na questão número 2, indique em qual alternativa a palavra não é formada por composição por justaposição. Olha lá. Na composição por justaposição, a gente viu que não há alteração fonética e nem ortográfica. Não foi isso que a gente viu? Então, a gente tem aí quinta-feira. Na palavra quinta-feira tem modificação, seja fonética ou ortográfica, paraquedas, guarda-sol e tic-tac. Então, tem 3 aí. Tic-tac, né? Veja bem, tem 3 aí que a gente vê que não teve alteração fonética, que a gente viu que está tudo ok e que realmente é composição por justaposição, porque na aglutinação você tem essas alterações, na justaposição não, né? Você usa as duas palavras sem mexer no formato delas. Agora, na palavra tic-tac, o que a gente tem aí? Uma reduplicação, como a gente acabou de ver, né? Aquela palavra imitativa. Ocorre a repetição de vogais ou consoantes na formação de uma palavra imitativa. Nesse tipo de formação de palavras, estão incluídas as palavras onomatopeicas que a gente viu lá. Então, a reduplicação é também chamada de duplicação silábica. Foi isso que a gente aprendeu, ok? Então, a resposta aqui da 2 é tic-tac, como o colega falou, porque as 3 primeiras, A, B, C, condizem com o que está aí. E ele quer uma que não tenha composição por justaposição. Então, a única que não tem é a palavra tic-tac. A tic-tac, ela tem reduplicação, ok? Essa reduplicação também tem a ver, gente, com o som em si, né? Tic-tac. Não são palavras exatamente iguais, mas elas são parecidas, elas têm esse som parecido, tá? 3. Identifique a palavra.
formada pelo mesmo processo de formação que a palavra contramão. E aí? A gente tem contra, que é um prefixo, né? Mão. Mão aí é o radical, a palavra primitiva, né? Então, qual é o processo que a gente tem? Vamos identificar primeiro. Que tipo de processo que a gente tem aí, nessas duas palavras? Se eu tenho um radical e tenho um prefixo, que tipo de formação de palavra eu tenho na palavra contramão? Nós estudamos a derivação e a composição, não foi? Então, aqui, a gente tem uma derivação prefixal. Eu acabei de falar, você tem o radical mão e o prefixo contra. Então, vai ser uma derivação prefixal. O prefixo contra, ele é de origem latina. Ele significa uma negação ou um ato conjunto, tá? Então, contra, mão. Agora, vamos analisar, então, o que a gente tem nas alternativas. Supracitado, embora, espairecer, rapidamente. Então, na palavra supracitado, a gente tem supra, que é de origem latina, né? É um prefixo que se refere a algo cuja posição é superior. Então, em alguns textos, vocês vão verificar quando fala assim, supracitado, é porque foi citado acima, lá no texto, entendeu? As questões de vestibular que vocês vão fazer vai conter muito essa palavra, é muito comum hoje em dia a utilização dela, tá? E aqui, como a gente tem o citado, que é o radical, e o prefixo supra, então a gente tem uma derivação prefixal aí na letra A, tá? Derivação prefixal. Então, a 3 está pedindo, identifique a palavra formada pelo mesmo processo de formação que a palavra contramão. Então, tanto a palavra contramão quanto a palavra supracitado são formadas pela derivação prefixal, ok? Então, a resposta certa aí é letra A. Vamos analisar as outras alternativas? Na letra B, embora. Lembra que eu expliquei? Em boa hora, tem uma alteração fonética aí. Então, se tem alteração fonética, qual formação de palavra é essa? Aí nós temos uma composição por aglutinação. Na aglutinação, eu tenho alteração fonética e ortográfica. Mudou a palavra, correto? Na letra C, espairecer. Espairecer, veja bem, você tem aí o pai, que vem do verbo ali pairar. Já ouviu essa expressão? Pairava sobre as águas? Né? Tem essa expressão. Então, es é o prefixo, ecer é o sufixo. Então, aqui a gente tem a derivação prefixal e sufixal do verbo pairar. Tá entendendo? Derivação prefixal e sufixal, os dois ao mesmo tempo. E lá no finalzinho, a palavra rapidamente deriva da palavra rápido, né? Tem aí o acréscimo do sufixo mente ao adjetivo rápido. E essa é uma palavra proparoxítona, que com esse acréscimo passa a ser uma palavra paroxítona, porque rápido é proparoxítona. Rápido. A antepenúltima sílaba é mais forte. Quando eu acrescento mente, rapidamente, ela se torna uma palavra paroxítona. Vejam que tem aí essa mudança, né? Mas o processo que ocorre nela é derivação sufixal, pelo acréscimo desse pedacinho no final da palavra, após o radical rápido, tá? Após o radical rápido, eu tenho um acréscimo de um sufixo, que é o pedacinho que vem no final da palavra